Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso amado AtosCast, o podcast que traz uma evolução para você. Todos os episódios nós estamos aqui comprometidos com você para te entregar aquilo que nós já recebemos dos céus, tá bom? A obra através da nossa vida nunca vai parar na gente, vai chegar até você. Então já peço, como já você que entendeu a nossa missão, que é entregar aquilo que Deus já nos entregou, você que viu a gente, você que por algum segundo, por algum minuto, ou vídeo inteiro, ou episódio inteiro, você se sentiu que falou com você, não pare em você. Este podcast não pode parar em você. Assim como a gente entrega o que nós recebemos dos céus, faça o mesmo, tá bom? Tem uma pessoa na sua vida que Deus quer falar através de você, não da gente. Então, segue a gente, compartilha esse vídeo, nos segue, faça tudo o que tem que fazer e é isso aí, tá bom? Deus abençoe. Vamos junto nessa missão. Hoje eu tô com um tema absurdamente poderoso. Hoje o nosso tema é liderar, servir e lutar. A missão do homem. Liderar, servir e lutar, que essa é a missão do homem. Em contrapartida, nós vamos abordar a missão do homem segundo a Bíblia e a missão do homem atual. Vamos colocar exemplos do que tem se perdido ao longo do tempo, o que o mundo prega, mas não é aquilo que a gente acredita, não é o que está escrito há mais de 1000 anos, há muito tempo atrás, é o que nós acreditamos e que essa é a essência que nós vamos entregar aqui, a essência do homem, tá bom? Fica a gente até o final que vai ser bênção. E hoje, gente, eu tô com uma dupla de peso aqui, tenho o privilégio de falar que são homens de Deus, homens que entregam aquilo que recebem, homens que mudaram sua vida, homens que não têm vaidade, homens que são obedientes àquilo que Deus coloca no coração, né? Por favor, vou começar aleatoriamente pelo Enio. Enio, por favor, se apresente, fale com o pessoal o que você faz, e enfim. Tudo bem? Obrigado, Renan. Primeiramente, muito feliz pelo convite, juntamente aqui com o Caio. Eu sou pai, sou filho de Deus, primeiramente, né? Servo transformado e filho da dona Elma. Tenho 3 irmãos, trabalho, sou empresário também, tenho algumas coisas que eu faço aí, mas primeiramente eu gosto e amo servir na casa do Senhor. Tenho feito isso desde que eu entendi que é um propósito a gente servir na casa do nosso pai e ajudar os nossos irmãos, né? Servir ao próximo, né? É. E tem sido uma bênção caminhar com vocês, caminhar com homens de Deus, né? E vamos ver o que Deus prepara, né? Eu tô bem nervoso, que para mim isso é uma novidade, mas eu tenho certeza que eu vou parar de rodar a cadeira até o final do Vai, podcast. nós cremos. Coloca aí, hashtag parar de rodar a cadeira. Agora é eu que tô Caio, a por cadeira favor. rodando. Bom, eu tô muito feliz também pelo convite, Renan. Bom, para quem não me conhece, sou o Caio, sou casado com a Priscila, sou filho da Lucimar, tenho 3 irmãos, trabalho atualmente como corretor e é um prazer, assim como o Enio disse, de partilhar, como o Renan também compartilhou no início do vídeo, de se derramar na vida das pessoas. Eu acredito que todos nós temos algo a semear na vida de alguém. Amém. Caio, ser corretor a gente pode dizer que é um empresário, né? Porque você é autônomo Muitos, também, né? muitos. Você vive como autônomo e a coragem de todos os meses não ter nada fixo, É né? o Então, desafio, mais um desafio bom, que faz a gente evoluir. Eu falo que é um desafio que tem nos encorajado a romper diversas áreas da minha vida. top. Em resumo, estamos entre homens corajosos, né? Que mesmo com... A coragem não é a ausência do medo, viu? A É coragem é fazer mesmo com medo. isso aí. Essa tem que ir pro corte, Dudu. Meus amigos, nós estamos vivendo numa geração onde muitos homens, a gente pode dizer que perderam o rumo, né? Muitos homens eles confundem força com agressividade, sucesso com vaidade, liberdade com ausência de responsabilidade. Nós temos visto o homem muito distante da sua essência. Então é isso que nós vamos tratar hoje, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia, o homem pode ter mudado ao longo do tempo, mas a Bíblia nunca muda, né? Então é isso que nós vamos relatar hoje. Para você de casa entender o tamanho do impacto que é essa 1 hora que nós iremos gravar, tenho liberdade de falar tudo que eu tenho para falar aqui, porque nós já conversamos antes. Nós vamos lidar com um rapaz, o Caio.
A vida inteira foi um rapaz, digamos que correto, né, Caio? Você nunca desviou de uma maneira, né? Você nunca Bem na foi pro igreja. mundo, você nunca fez Não. besteira. Nós vamos entrar nesse mérito ainda, né, da sua vida. Mas nós temos um rapaz de 20, não, 30 já, né? 30 anos já, um cara de 39, mas tudo bem. Um Meu rapaz amigo. de 30 anos que sempre seguiu a vida certa, você vai conhecê-lo melhor. Em contrapartida, nós temos o Enio, que passou por um tempo de divórcio. Então nós temos, não vou dizer o oposto, mas uma balança aí bem legal. Os Um dois lado, lados. alguém a vida inteira com uma única pessoa, outro lado, alguém que passou por um divórcio, então tem muitas dores, muitas coisas que teve que passar por cima, se ressignificar. Então hoje vai falar com todo mundo. Hoje, para você que é vivo, vai falar com você. Amém? Vamos nessa? Vamos, Bora. Assim como eu inicio dos outros, não tô falando demais aqui já, eu vou direto, né? Os manda ver. demais episódios sempre a gente vai direto e tem sido um marco muito forte aqui na Atos as perguntas, né? Tem sido muito guiado por Deus e eu vou iniciar. Amém? Bora. Bora. Vou começar com o Enio. Enio, cara, depois a gente continua nossa amizade do mesmo jeito, né? Nunca vai acabar, fica tranquilo. Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou pegar pesado. Contigo Manda ver. também. Enio, vamos lá, meu amigo. Se você fosse marido de novo, quando você for marido de novo, faria diferente ou ainda teria medo de se sacrificar como Cristo fez pela igreja? Totalmente diferente, né? Eu creio que assim, como foi perguntado uma vez para mim, né, se você soubesse tudo que você sabe hoje, né, biblicamente, espiritualmente, o efeito que é um divórcio na vida do homem, você teria divorciado? Com certeza não. Porém, olhando para o passado, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, eu também não teria escolhido o Casado. casamento que eu escolhi. Então, a gente não consegue corrigir o nosso passado, mas a gente pode nos ajustar para fazer diferente, fazer correto, né? E nós temos um padrão e um parâmetro correto na Bíblia. Então, a Bíblia é clara, né? O marido tem que se sacrificar pela esposa como Cristo fez pela igreja. Né? Só que não é para qualquer igreja, então ele tem que escolher a igreja que ele vai morrer também, antes dela, né? Antes dela ser a igreja, ele já tem que escolher e mostrar para ela que ele vai morrer por ela. Então, esse sacrifício já estava previsto na Bíblia, né? E aí o Entendo. ajuste do casal é esse, né? Então, como homem, o dia que eu tiver pronto, que Deus preparar uma pessoa, eu tenho certeza que esse alinhamento, o óbvio que precisa ser dito, vai ser feito antes, né? Vai ser feito antes da gente entrar para dentro. O amor de Cristo, ele não é um amor romântico. Então, quando fala para amar a esposa, ele não está falando romanticamente, ele está falando para amar conscientemente. Você optou por amar aquela pessoa. Então, você precisa deixar claro, precisa estar claro para você em que ponto você vai abrir mão do teu ego, da tua vaidade, do que você acredita para viver aquela relação. É, quando a gente tá num relacionamento, a gente não pode chegar com um monte de achismo, né? Eu Não, acho que é assim, eu acho que é assado. O jeito certo tá escrito já, né? não tem espaço para dúvida. Não tem espaço para dúvida. Não mencionei, mas essa seria a hora certa. Nós três fizemos um curso chamado Homem ao Máximo, que eu posso afirmar que é um ponto de partida para o que a gente faz hoje, pelo menos para Sim, mim, para vocês. O Com Caio, certeza. hoje, ele ministra o curso, estou junto com eles aí agora esse ano. Somos líderes, não somos, estamos líder de algumas turmas, dando o curso do Homem ao Máximo. Então, tudo que nós vamos entregar aqui de mudança, de evolução, de conceito novo na nossa vida, e tem dado certo, para mim, de verdade, eu posso falar que 80% veio através do curso. Então, para você que está nos vendo, Com vamos certeza. falar muito sobre isso. O curso Homem ao Máximo é algo que eu acho que todo homem deveria fazer, sendo cristão ou não, Sim. né? Tendo isso já como ponto de partida, Enio, explicado o que nós temos como base, que nós aprendemos do curso, daqui a pouco eu vou contigo, Caio. Você falou de um detalhe sobre mudança e não seria para agora a pergunta, mas já vamos para sim. ela. Bora? Você é Bora. muito sério, cara. Não é você desse jeito. É porque eu tô com muito medo de falar besteira. Não, se é verdade, você vai, Dudu, corta. Não tem problema. Então vai.
N, segunda palavra da noite. Você evoluiu de verdade ou apenas aprendeu a explicar melhor os seus erros? Eu creio que eu evoluí Pergunta. pelos meus frutos, né? Eu até pegando o gancho no Homem ao Máximo, até comentei com o Caio. Acho que tem uma aula no curso, se a gente pode se falar sem dar spoiler, que ele fala as desculpas acabam aqui, né? E para mim pegou muito, porque uma coisa é eu entender e conviver com a consequência do meu erro, consequência dos nossos erros, né? Claro. Falando do divórcio, que foi o meu caso, o divórcio, ele não foi meu motivo de me achegar a Deus. Eu já era cristão. Só que o curso, ele me deu base, e a gente tem vivido momentos aí de cursos, seja legendários, maçonaria, que é o resgate da masculinidade, que na verdade nada mais é que um alinhamento de parâmetros. Eu era uma boa pessoa. Eu era um cristão na minha visão. Eu era um bom homem e um bom marido. Então por que que o fruto deu errado? Por que que a consequência foi errada? Porque eu era bom no meu parâmetro. No parâmetro de Deus, eu estava fazendo tudo errado. Nossa. Entende? Então o curso me deu essa noção. Não, Você é peraí, bom peraí, aos seus calma. olhos. Peraí. E essa visão é um completo ser humano sem vaidade para assumir um negócio desse. Sem ego, não é? Eu não sei. Eu sempre me achei bastante egocêntrico, assim. Mas a verdade é que não tem como você ser um bom marido sendo egocêntrico, não tem como você ser um bom pai sendo egocêntrico. Mas o ponto que você falou, Enio, se me perdoa me cortar, você se achar bom o suficiente, mas não é bom aos olhos de Deus, é a virada de chave, cara. Porque isso é até provérbios, né? Quem tem que nos validar é o próximo. Sim. Podemos dizer Deus como próximo, talvez também. Né? A gente não pode se achar bom o suficiente. A gente tem que ser aos olhos do outro. Mas eu creio, Ana, que tem um outro ponto. O meu parâmetro e o do meu próximo também pode estar equivocado. Se você pegar o jovem rico, ele chega para Ele tá Cristo e profundo, fala, cara. ele chega para Cristo. Forte. Você vai me atrapalhar? Não, tá indo. O jovem rico ele fala o quê? Eu já cumpro tudo. Sim. Eu já faço tudo. Ninguém chegou e falou não. Jesus não falou não. Então tudo bem. Então eu vou aumentar o sarrafo porque você já tem base para eu te cobrar um pouco mais. E aí ele fala, Entendi. quem é bom? Bom é o pai. Até recentemente estava lendo um livro muito bom Hum. do John Bevere que ele fala sobre isso. Chama Do Bem ou de Deus. Muitos parâmetros que a gente, muitas decisões que a gente toma é pensando, isso aqui é bom. Mas a gente perguntou se é de Deus. A gente entendeu se aquilo realmente é o que Deus quer para nossa vida. Então, a gente fica muito com o nosso parâmetro de bondade. E o Eu nosso vou parâmetro anotar. de bondade, por exemplo, se você me permite entrar numa questão, e eu não estou aqui querendo pregar religiosidade, eu achava que eu era um cara muito bom porque eu fazia muita caridade. Eu lembro de. E uma das Tem coisas até um episódio seu com um morador de rua, que né? eu contei no curso sobre o morador de rua foi Deus tratando em mim. Deus usou um morador de rua enquanto eu servia sopa, que é um testemunho longo, que para mim é um pouco pesado até contar, porque Deus precisou me tirar do meu orgulho. Eu estava ali servindo sopa para um morador de rua, num dia frio, e me sentindo extremamente, nossa, como eu sou bacana, eu tô servindo sopa, eu tô entregando, eu tô abraçando o morador de rua. Se você vê alguém abraçando o morador de rua, você vai falar, esse cara é humilde, né? Só que você não sabe o que está no coração dele. No meu coração estava cheio de orgulho. Eu estava abraçando aquele homem cheio de orgulho. E aquele homem foi usado pelo Espírito Santo para me ministrar, para mostrar o quanto eu estava fazendo pelo meu ego, pelo meu orgulho. Mas não tinha ninguém vendo. Mas eu estava vendo. Meu coração estava se alegrando. E a palavra fala, né? Sua mão faz, a outra não pode enxergar. Então, a Forte. caridade, ela é importante, né? Biblicamente. O cuidar do órfão e da viúva. Porém, a Bíblia é clara, e sem mim nada podeis fazer. Então, se eu costumava dizer, tem até um lema, né? Se a gente pode, eu não quero também entrar nesse ponto, a nossa salvação, ela não depende de ações nossas, ela depende de um ato que já aconteceu, e a gente precisa crer nele. E o Sim. crer não é acreditar na cabeça, é acreditar com atitudes. Se eu creio em Cristo e eu não quero ser a noiva dele, ou seja, ele morreu por mim e Aí eu não entra quero ser aquele a noiva mérito que dele, toda fé sem obra é uma fé morta. exato.
E a obra não é você servir alimento para um morador de rua. A obra é você mudar as É suas consequência. obras. Você mudar as suas obras. Tinha uma pergunta que eu ia fazer aqui, qual que era a sua mudança após o curso, mas nem precisa. Foi Tá isso. claro. Posso ir embora? E pode ir embora. Obrigado, viu? Muito Deus obrigado. abençoe. Esse foi o Enio. Brincadeira. Vamos lá. Primeira lição da noite. Isso é bom, eu sou bom, mas isso é bom, eu sou bom aos olhos de Deus. Reflita. Caio, Forte. vamos pra paulada. Pro Caio. Não basta liderar um curso se você não lidera sua carne, seu orgulho e sua vontade. Se você não liderar tudo isso, você está apenas atuando. Você concorda? Forte. Concordo, cara. Então, Acho. nos fale sobre o homem moderno que só quer viver de aparência. Eu acho que o homem moderno, ele é muito fácil de aparecer dentro de nós, cara. É um. É a nossa vaidade já é muito fácil de você massagear o nosso ego, é um elogio. Dependendo de uma proposta, você já brilha o seu olho de forma diferente. Então você ter que se matar todo dia, sua vontade, os seus princípios, para manter os seus princípios e valores baseado na Bíblia, isso é você se negar, rejeitar tudo aquilo que é da carne do ser humano, aquilo que já é da sua vaidade. Então é você se dispor de tudo isso e procurar fazer aquilo que agrada a vontade de Deus, que muitas das vezes é se afastar até mesmo daquilo que agrada aos seus ouvidos, agrada aos seus olhos, porque é muito fácil você estar perto de pessoas que querem, que falam só aquilo que te agrada. Mas é como o Enio falou, nem tudo que parece que é bom, que a pessoa vai te dizer, vai ser bom. Ele usou um exemplo que para mim é fantástico, do jovem rico. Poxa, o jovem rico poderia ser melhor que nós aqui, porque às vezes pergunta se ele cumpre os mandamentos, ele cumpre todos. E a Exato. gente não cumpre, cara. É difícil. E ele pegou e falou: Eu cumpro todos, mas ainda te falta uma coisa. Então, eu vejo que é difícil você se manter nos dias de hoje, ser um homem diferente do que a sociedade, do que o mundo vem pregando hoje em dia. Você está no meio de uma. Quando você fura a bolha da igreja, você está no meio de pessoas que não entendem como é viver separadamente do mundo. Ter atitudes diferentes, ter postura diferente, você ter um linguajar diferente e as suas atitudes falar por si só. Sabe? Então isso é algo muito difícil no dia de hoje, mas não impossível. Você iniciou falando que o homem moderno é muito fácil ele aparecer, né, através de nós, Sair. né? Isso começou assim. E como que a gente evita isso? Eu acredito que a gente evita buscando diariamente vivenciar a palavra de Deus. Mas algo que me ajuda muito é me cercar de pessoas que têm os mesmos princípios e valores que eu. O poder do ambiente. O ambiente, eu acredito que o ambiente ele muda muito. Então, as pessoas que eu trago dentro do meu lar, as pessoas que eu cerco, que eu compartilho as minhas dores, que eu compartilho as minhas alegrias, elas me influenciam bastante. Né? A psicologia fala que você é reflexo das 5 pessoas mais Sim. próximas, né? Então você pega aquele homem, pode ser que seja uma opinião nossa, tá? Mas aquele homem casado, com filho, cara de 30 e poucos anos, 40 anos, tá jogando truco até 5 da manhã com os amiguinhos. Não é o ambiente certo, né? Eu acredito que a esposa dele não tá feliz com isso, cara. Então, ó, já começa por aí. Eu acho que, principalmente falando em casamento, é algo que tem que ser bom para os dois, cara. Eu acho que dificilmente uma esposa fica feliz com um homem omisso dentro de casa, sem estar presente, sem poder honrar, tá ali fisicamente, não só suprindo, porque tem muitos homens no dia de hoje que acham que o papel dele é apenas suprir financeiramente a casa e deixar ele com a vida solta. E isso tá totalmente errado. Vai entender o que o Enio falou, né? Morrer pra si mesmo, né? Exato. Porque a gente quer muitas vezes estar jogando truco de madrugada com os amigos, mas o casamento é pra você estar num ambiente desse? Você não tem como. Cada escolha que você faz, você tem que renunciar a Uma algo, né? renúncia. Não tem como você querer viver. Acho que tudo, como Paulo fala, tudo é lícito, né? Mas nem tudo convém. Se você quer É seguir o isso. padrão do mundo, não tem problema nenhum. Só que Romanos 12:2 vai falar o quê? Não vos Vamos conformeis com o compromisso. padrão do mundo.
A partir do momento que vossa você mente. decide viver pela regra de fé que é a Bíblia, igual eu falo, eu nem sempre tive a Bíblia como minha regra de fé. Eu não lia a Bíblia, mas eu amava Jesus. Então, o que que mudou do Enio que amava Jesus e não lia a Bíblia para o Enio que passou a ler a Bíblia e conhecer Jesus? Porque agora eu conheço quem eu amo, então automaticamente eu posso viver pelo padrão que ele quer, né? E o casamento acaba sendo isso, né? Pegando um gancho do casamento, você não tem como ser um homem casado com a Thalita e não ouvir o que ela espera de você também, como homem, né? E com Cristo é a mesma coisa. Você não tem como amar só com palavras. Você tem que amar. Amar é atitude. É todos os dias você modifica É uma um pouco, escolha. você muda, você avança, né? E você se adapta ao que você precisa ser, né? Não o que você quer ser. Fato, é o que você precisa ser. Casamento, não sei nem se estamos nesse mérito, mas é pro homem. Casamento é você de fato se renunciar para sua vida de solteiro. Então É, você tem que colocar na balança, exato. porque a gente tem acompanhado, nós que cuidamos de casais, eu até ano passado cuidava de casais, temos visto muitos homens falar, mas eu não vou prestar conta, eu não vou isso, aquilo. Então, Aí você é agradável fora de casa para fazer aquela sua alegria momentânea, chega em casa, cara, a sua casa é um lugar de paz. Então por que que o homem, já me respondem isso, que não tá nem no roteiro, por que que o homem prefere agradar fora, um prazer, uma alegria momentânea, do que cultivar dentro de casa? quer responder, cara? Não, por favor, ele tá Não, indo então, bem. eu acredito, Renan, que primeiro, aí eu falar com conhecimento de causa, o parâmetro equivocado. Qual que é o parâmetro do cara ser bom? É o que o outro tá pensando dele. Então, você vai conversar com um amigo, vai conversar com um amigo que ele não tem nada para te oferecer, você não sabe nem como tá o casamento, às vezes esse cara é solteiro, ou ele O cara não construiu nada não também, né? construiu nada, ou mesmo que não tenha construído, mas pelo menos ele Tem reconheça base, que né? o pouco que ele viveu tá equivocado, né? Sim, E aí verdade. esse cara não vai te dar o melhor conselho. Aí você tá olhando, e principalmente questão de rede social, você tá olhando, pô, mas o outro é mais feliz que eu. Cara, mas qual o seu parâmetro de felicidade? É o que o mundo tá te oferecendo? Não, é o que você falou, é o lugar de paz. Eu chego na minha casa, eu consigo ter um momento de alegria com meus filhos, um momento de alegria com a minha esposa, certo? E aí o cara vai buscar isso, não só o homem, a mulher também. O parâmetro tá sempre nas coisas e não em Cristo. Então, à medida que você entende, cara, eu vivo por um parâmetro que é a Bíblia. Então você sai do parâmetro humano, certo? Eu poderia ter, e aí a gente volta até no Jovem Rico isso, né? Eu poderia ter tudo, mas você quer abrir mão? Recentemente, até é importante falar isso que me veio à memória agora. Tava falando com o irmão e eu tenho acompanhado algumas pessoas, uns homens que têm me procurado, casados, que estão para se divorciar, e a gente orienta e graças a Deus eles ouvem de mim, talvez eles me procuram até para falar, pô, tô te vendo solteiro, eu quero a validação para sair do meu casamento que tá ruim. E quando Você eles vem com o ouvem eu inverso, falar, né? cara, não é bom o lado de cá, fica aí onde você tá, o cara se assusta, mas graças a Deus ele permanece. O irmão falava assim, cara, eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria muito ouvir a voz de Deus. E aí orando, da gente ir para a igreja orar, ir para o monte orar para ouvir a voz de Deus. Só que a prática do cara é vida de pecado. Aí eu falei assim, irmão, você está disposto a abrir mão? Ele gosta muito de futebol. Abre mão do futebol, se Deus te pedir, abre mão do futebol, você está disposto. Se Deus falar com você, abre mão do futebol, você está disposto a abrir mão? Aí ele falou, cara, eu não estou disposto. Falei, mas você está orando todo dia para Deus falar com você. E No- você está querendo dizer o que Deus tem que falar para você. E conhecendo Deus, a gente sabe que Ele nos Então, pede aquilo que a gente você pode erguer ora o para altar, ele né? falar, mas você quer escolher o que ele vai falar. Uhum. Então, a intimidade é o outro ter liberdade para falar com você. Vamos sentar e vamos ter o diálogo? Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Tenha a liberdade para falar comigo o que você quiser. A partir do momento que eu não tenho liberdade para conversar, no caso, com um amigo, com um pastor, com a esposa, no caso, eu não estou tendo intimidade, eu tô vai para o psicólogo que é melhor. Você vai lá e fala, ela te ouve, tá tudo bem. Vocês não têm intimidade, vocês têm uma relação profissional.
Aproveitando que o gancho do que ele falou, mas é interessante porque as pessoas hoje, né, elas limitam Deus como Deus fala. Eu quero que Deus fale e Sim. coloco, tipo, meu Deus só vai falar através da vida de uma profecia. Se a pessoa vier falando em mistério, se a pessoa rodopiar, se for um profeta, um pregador. E muitas vezes Deus já usou ele nessa conversa já pro rapaz Sim. e já é Deus falando. Então Deus ele tem multiformas de Então, atentos aos sinais, devemos estar, né? principalmente, cara. Porque se você limitar Deus, que ele vai agir de tal forma, é onde Deus sempre nos surpreende. Você quer colocar Deus numa caixinha e você acaba voltando lá atrás como onde Deus fizeram. Ele tem que vir dessa forma e ele veio de outra forma. Então, quando você limita Deus, você já fica difícil de você ouvir, cara, Deus falar. E é diariamente, é numa conversa, é num bate-papo, é você abrindo a Bíblia e lendo. Às vezes é alguém usando Deus diretamente, ou é algo queimando no seu coração, um sussurro. Então, Deus tem diversas formas de falar. O problema é que a gente não para ouvir, né? Ou às vezes a gente acha que vai falar de um jeito só, né? Exato. E acho que tem também a busca, e falando dessa busca que as pessoas fazem fora, né? Pegando um gancho, você falou de buscar fora de casa para quem é casado, mas até para quem é solteira. A pessoa vai buscar fora, às vezes o cara tá casado e ele fala assim: "Não, eu vou divorciar porque eu vou ter liberdade para fazer o que ele quiser". E eu não tô falando do parâmetro cristão, tô Sim, falando no dia da a dia. pessoa do dia a dia. Mas a verdade você está suprindo carências, está suprindo buracos existenciais em você. Então, assim, as pessoas estão, a pessoa está tão ferida, isso em qualquer ambiente, tá? Tão vazia, né? Ela tá tão vazia do que é verdadeiro, ela não sabe, e aí ela pega e fala assim, cara, eu vou buscar fora. Aí é todo tipo de vício, todo tipo de mal que você pratica contra você mesmo, normalmente não é com má intenção. Uhum. Até mesmo recentemente estava vendo uma matéria sobre suicídio e a pessoa explicava que a pessoa que se suicida, Traz um alívio, né? ela se suicida tentando. Não, eu sei se traz alívio, mas É, não, a pesquisa mesmo, ela ela busca um alívio, né? acredita que é o alívio da dor. Então, Imediato. assim como a pessoa que busca numa relação casual um prazer momentâneo que vai tirar ela daquele vazio, daquela solidão que ela está sentindo. E a partir do momento que você entende, cara, eu posso ser feliz sozinho, porque aí eu vou entrar numa relação com o propósito correto, sem esperar que o outro venha suprir. Porque talvez também o cara casa esperando que a mulher vai suprir uma coisa nele que não vai acontecer, entende? São Essa dois seres sorte. completos numa relação, né? E aí entra um ser todo quebrado, aí vira a mulher samaritana, né? Você tem 5 maridos, por que você teve, Aí vai vai ser. ter outro? A Bíblia não fala que ela casou de novo, né? A Bíblia fala que ela encontrou a fonte de água viva e dali em diante ela virou uma missionária. Ela não Foi. precisou mais correr atrás de ninguém para validar quem ela era, né? Hoje, eu acho que no mundo tá muito fácil um relacionamento ser descartável. Hoje é muito. E entra no que o Anny falou. Às vezes a gente entra no relacionamento querendo suprir uma dor em nós que não tem nada a ver com o relacionamento. E a gente acaba, nesse relacionamento, gerando mais dores, mais É. sofrimento. O ruim é quando esse relacionamento gera fruto. E isso. Fruto barra filhos. Mas É. hoje é o que mais tem. E Hoje eu tenho uma pesquisa aqui, eu já vou aproveitar. Eu tenho um dado aqui absurdamente triste. Eu vou separar os últimos 15 minutos nossos pra gente refletir passei. sobre isso aqui. Vou até colocar de canto. Você que tá vendo, a gente não vai embora, porque eu tenho uma pesquisa aqui que a gente vai abordar muito profundo, que é algo que eu fiquei de queixo caído. Vou continuar aqui, tá? Manda ver. Ainda sobre a parte de você cuidar de homens, né? Eu falo que nós fizemos alguns eventos aqui já, o Enio teve com a gente, ainda não teve esse privilégio. E me perguntaram por que que eu não palestro, por que que eu não, já que eu sou idealizador de tudo isso aí, eu falo porque aqueles assuntos que Deus tá pedindo para eu abordar nos eventos, eu não dou, vamos supor, inteligência emocional. Cara, eu ainda fico bravo por poucas coisas. Então, antes de eu tentar ser alguma coisa, mostrar que eu sou alguma coisa, eu quero realmente ser. Exato. Então, ainda nessa linha sobre a liderança, para você de casa entender o que a gente está fazendo aqui. Cada pergunta é para quem está ouvindo se identificar e usar como uma resposta, como um escape para sua vida, como um exemplo.
Poxa, eu tenho esse mal comigo. Olha como ele superou, olha o que ele fez. Então as perguntas são direcionadas não a eles, a vocês. Então eles falam como que eles passaram por isso, como que Deus. É tudo Deus, gente. Aqui não tem nenhum santo. O pior de todos aqui sou eu, o pior é você, o pior é você, o pior entre nós somos nós. É o que Deus fez através da nossa vida, né? Então, para você entender. Então, ainda sobre. A gente tem que explicar, né? Que às vezes a pessoa vai achar, nossa, os caras estão falando que eles são não sei o quê. Pelo amor de Deus, a Faz gente. o curso que vai ver É, que não, a gente faz o curso. chora, a gente faz um curso, a gente vira líder, na outra a gente tá errando de novo, a gente tá se reciclando. Então, assim, é uma busca constante por evolução. Sim. Tanto que até me fugiu o que eu ia falar no começo. Fugiu, não, não falei que Deus não procura homens Prontos. prontos, ele procura homens Disponíveis. disponíveis. Então, é isso que nós somos. Nós não somos homens prontos. Pronto, tá explicado. Eu ia falar exatamente. Tá explicado. Nós somos homens disponíveis. Se é para Deus nos moldar, falar que nós éramos bons, mas nós não éramos aos olhos dele, nós vamos o quê? Mudar. É isso que nós tentamos te entregar, tá? Ô, Caio, essa vai ser boa. Você fala como líder, mas age como menino quando é confrontado? Já aconteceu vezes, sim. Porque eu acho que é que nem o que você acabou de falar. Não é porque a gente está à frente de um trabalho que a gente está imune de qualquer situação, muito pelo Não. contrário. Acaba sendo até uma carga que muitas vezes as pessoas colocam em cima de lideranças, de pastores, de certas pessoas, que como se a pessoa não tivesse o direito de errar. Não que a gente quer que a pessoa erre, mas assim, todos estamos sujeitos, sabe? A frase que você usou de Deus não procura pessoas prontas, mas disponíveis, foi assim com os discípulos. Então eu vejo na minha vida dessa forma. Eu participo do curso porque eu fui atrás do curso, ele me impactou de uma forma tão grande que eu falei, eu quero estar inserido. Nem que seja só para pegar a revista ali e folhear novamente, mas eu quero estar envolvido, isso vai ser bom para mim. Então foi através disso que eu iniciei no curso. E eu não estava pronto, eu estava precisando, estava necessitado. E foi aí que eu fui evoluindo, fui aprendendo. O livro, toda vez quando a gente vai ministrar as aulas, tá inserido nas turmas, você vê coisas diferentes toda vez, cara. Toda vez você aprende algo novo, toda vez até com os alunos você cresce demais. Então, isso me mostra que algo que um líder, Thiago meu, ele falou que faz muito sentido. Ele fala assim, se você esperar para estar pronto, já perdeu a vez, já foi. E isso para mim é muito impactante, cara. Então, às vezes quando a gente fica esperando tempos e tempos para agora eu tô pronto, às vezes já passou o tempo, já perdeu a vez. E Cristo ele gosta de trabalhar no meio do processo. Então, se a gente está disponível, eu tenho fé que Deus ele vai moldando durante o percurso. Então, top. Então, podemos considerar que a sua resposta é muitas vezes você, quando foi confrontado, agiu como menino, né? Que é natural, Já. mas eu quero trazer um breve pensamento que isso é fundamental para o homem moderno. Tá lá em Coríntios, 1 Coríntios 13:11. Paulo fala, quando eu era menino, Desculpa. pensava como menino, né? Então, assim, nós temos que mudar. Exato. Quando eu era menino, falava Não como dá para menino, aceitar. sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, assim, não dá para nós, se nos tornamos homens, ter as mesmas atitudes e ações e omissões de quando menino. Não é verdade, Jenny? Então, é isso, né? A gente, até pegando o gancho dentro do curso, a gente fala muito, a gente é muito confrontado, né? E o confrontando um ao outro, com a história do outro, a gente acaba, pessoas que a gente não imagina que tem aquela questão para ser tratada, né? E você vai olhando, fazendo essa análise. Quando você fala de ser menino, é assim, o que que muda, na verdade, no nosso quando a gente tem a informação. Porque eu não posso julgar o eu de 2 anos atrás, de 10 anos atrás, porque eu não tinha essa informação. Agora eu tenho. Então, de posse dessa informação, o que eu faço? Né? À medida que você conhece a verdade, você é Verdade, é liberto verdade. do que você não conhecia. Então, é, eu continuo errando, mas agora eu sou homem para assumir a consequência disso. E o curso lida muito com Porque o autorresponsabilidade, problema é a Decisão. responsabilidade.
você sempre justificar os teus erros, você sempre, que eu fazia muito isso, cara, não, eu Sabotar, sei que eu tô errado, mas eu tô errado por causa disso, disso, e disso. Não, cara, auto-justificar. para de se justificar. Você já foi justificado na cruz, beleza, agora assume tua responsabilidade e faz diferente. Amanhã você vai ter uma outra oportunidade nessa mesma situação, nessa mesma circunstância, age diferente. Então, aquele que erra, ele se desculpa e tenta não errar, Exato. né? O homem assume o erro. Ele não se justifica, ele assume o erro e modifica. Mesmo se ele quer explicar a intenção dele. Não, eu errei por isso, por aquilo. Não, ele não quer diminuir o erro dele. Eu acho que Apenas a serve pessoa mais para errou. ele. A explicação serve mais para a gente mesmo do que para o Boa, outro. cara. Não adianta o outro me explicar o porquê ele errou comigo. Ele precisa assumir Mas que e errou. se a pessoa tá te falando que você errou por um X motivo e você sabe que não é o X motivo? Você errou, mas não por causa daquele motivo. Mas aí não tem arrependimento, né? Aí só tem talvez um remorso, ou só tá. É a diferença de Saul e Davi, né? Fala assim, só há um remorso. Eu sei que eu errei, você descobriu, então eu vou admitir. O que que resolveu? Não teve mudança, porque a mudança ela só vem na plena consciência de que eu errei. Enio, já que você falou de mudança, uma pergunta aqui. Você já se perdoou ou você aprendeu a viver? Eu já me perdoei, mas demorou muito e doeu muito, porque eu me justifiquei muito tempo me explicando e me justificando. E isso causava mais dor, porque a explicação ela serve para um eu que não existe mais, entende? A Uhum. explicação é eu dar ferramenta para alguém que não pode mais segurar, entende? Eu não posso voltar lá no passado e chegar para mim e falar assim, ó, tá aqui, ó, isso aqui você precisa fazer diferente. Talvez se eu voltasse no passado, aquele eu lá não ia ter maturidade para pegar a ferramenta. Ele ia falar, não, não quero. Tá tudo Ah, bem. sim, não tinha base para aquilo, Então, né? para eu poder aplicar a ferramenta, eu preciso reconhecer primeiro de que eu estou errado. Se o meu parâmetro na época era de que eu estava certo, como que eu ia mudar? Entende? Então, o reconhecimento de que você está agindo errado, com a ferramenta certa para você mudar. E aí Tá. você muda. E esse período que você não se perdoou, você deixou de ser sua melhor versão? Sim. Por Eu, quê? O que te limitou? porque eu vivi um luto, né? Eu me paralisei. Eu achava que E- estava tudo Ó, bem. pensa comigo. Tem uma frase que eu uso direto. Você vai continuar se falando, Sim. mas você responde essa frase e continua. Passado, prisão, lição ou saudade? Por um tempo foi prisão. Aí foi nesse tempo que você não teve a Nesse sua melhor tempo, versão. eu tentava escapar, eu ficava justificando que eu não era digno de estar nesse lugar e, ao mesmo tempo, tentando escapar. Até o momento que eu aprendi com ele. Falei, cara, eu não posso voltar lá atrás e mudar ele, então eu preciso mudar daqui para frente. Aí eu aprendi. Falei, cara, eu não é justo comigo eu ficar me culpando por tudo que eu fiz, por mais errado que eu estivesse. Que você paralisa, né? E Então aí eu comecei a caminhar. faz um favor pro Brasil que nos assiste. Faz um favor de verdade. Fala pra câmera ali. O tempo que você não se perdoou, o tempo que você ficou nesse luto, o que que isso te impossibilitou de fazer o melhor para as pessoas do seu convívio? Você tem 3 filhos. Sim, Talvez não, muito provável, vendo o que você falou mesmo, numa opinião minha. O tempo que você não se perdoou, você não conseguiu. O tempo que você doía, que você olhava para você, você podia estar olhando para eles. Né? sim. Então explica, como que você superou e o que aquilo te fez de ruim naquele momento? Uma Então, dica, você homem que passa por isso, que você tá levando consigo, X. então, para a câmera ali, Fala para aquele homem ok. lá. Então, primeiro que você não se perdoar, você não avança, você fica paralisado num tempo que você não vai modificar. O que atrapalhou muito, eu tentava estar inteiro em todas as situações, para minha família, para os meus filhos, principalmente eu tenho 3 filhos. Tentava estar inteiro para o meu trabalho, tentava estar inteiro até dentro da igreja, servindo ali. Só que tudo isso era uma grande muleta para os problemas que eu estava mascarando. Então eu não conseguia ser inteiro em lugar nenhum, mas eu estava tentando, né, me esforçando. E eu só consegui ser inteiro a partir do momento que eu me perdoei. Porque aí eu consigo ser a minha melhor versão
demonstrar o amor de verdade, me perdoei, então como que eu posso praticar o perdão, ensinar o perdão e posso amar se eu não me amava, se eu não me perdoava, se eu não conseguia olhar para mim como alguém de valor. Então hoje eu consigo, e recentemente até meu filho fala isso para mim. Meu filho começou a me cobrar de algumas questões. Por quê? Porque você começa a se anular. Eu me anulei esse tempo todo, não como homem, eu me anulei em todas as áreas da minha vida. Mas foi um tempo bom porque eu aprendi a conviver comigo, a olhar para mim, sem precisar de alguém estar me validando. Então, a validação Sim. por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, olhando para mim. Aí. Então, não precisar de uma validação externa para saber quem eu sou, que é a descoberta da identidade. A gente descobre quem a gente é. Então, à medida que eu descubro quem eu sou em Cristo, aí eu já estou liberto. É isso que eu falo. E a gente só consegue descobrir isso, ser preenchido, quando a gente tem um encontro com Cristo, Exato. né? E eu e o Caio fizemos parte da turma que você fez, e me veio à memória agora uma aula que você ali se quebrantou mesmo. E talvez foi na aula que você tirou esse peso das Sim, costas. Então, procure ajuda, tá? exato. Boa. Sofra sozinho, não, por favor. É, vou correr aqui. Vou entrar num tema aqui muito, muito legal mesmo. Caio, eu tenho uma frase aqui pra você. Aliás, eu tenho 4 frases pra você. Manda. O homem celebra a quantidade, Deus celebra a aliança. A cultura chama de fraco o homem que se guarda, mas o céu chama de fiel. O mundo grita, conquiste todas. Jesus sussurra, ame uma como eu amei a igreja. Homem de verdade não é o que experimenta tudo, é o que domina a si mesmo. Aí é um homem de uma mulher só. A cultura te faz sentir menos homens por ter sido um homem de uma mulher só? Pelo contrário, me sinto muito realizado e me sinto de verdade assim muito amado por Deus pela escolha da minha esposa, porque relacionamento pra mim, eu fui criado dentro da igreja, como o Renan falou no começo, e eu sempre fui aprendendo muitas vezes com erros dos próximos, das pessoas próximas a mim, e eu aprendi que a segunda decisão mais importante da vida era com quem eu iria passar o resto da minha vida, ao meu lado. Ele mencionou isso, né? Qual igreja servir, né? Exato. É, Pegando essa comparação. todo sentido. E aí eu sempre me preocupei muito com essa área. Então foi onde eu comecei a participar de cursos, ir atrás de palestras, comecei a correr muito atrás desse tema para me preparar. Então, antes de namorar, eu participei de palestra de namoro, em algumas igrejas, e fui pegando aquilo que era bom e fui montando para Deus. E orava a respeito disso. A esposa que eu queria, como eu gostaria, como eu gostaria de ser também como esposo, fui me preparando. E aí eu conheci a Priscila, e em 2015 a gente começou a namorar, e ela era de uma outra igreja, e essa questão do namoro é legal porque a igreja dela tinha uma cultura diferente. Então o pastor dela, ele colocava durante um bom período as pessoas para, eles chamavam como se fosse o namoro da corte. Mas tinha um período para a pessoa orar e tinha histórias de pessoas da igreja dela que ficaram orando 2 anos e isso sem poder se ver. No máximo ali na igreja tal. A gente era de igreja diferente, porém eu tinha que respeitar a cultura da igreja dela. Falei, vou lá falar com o seu pastor, falei com os pais dela, falou com a minha mãe. Aí falamos com meus pastores e eu fui falar com o pastor dela. Falei, o que ele decidir, a gente vai ter que acatar. E a gente tava até com uma viagem para fazer tudo. Conversamos com o pastor, conversei com o pastor dela. E para mim, para ela, ele colocou 3 meses, pediu pra gente estar orando, cada um no seu canto, tal, só por ligação. E ela falou: Nossa, amor, eu não acredito porque na igreja o pessoal, fulano foi pedir, ele pediu 1 ano e meio para. Eu falei, cara, imagina, para mim é um absurdo, mas você tem que seguir a regra da igreja que você tá. E graças a Deus a gente procurou fazer tudo certinho e Deus foi abençoando. Quando a gente decidiu casar também, o noivado, o casamento, eu vi, experimentei o amor de Deus em cada detalhe do nosso casamento. A gente não era, Deus fez tudo que a gente gostaria, sabe? Ele fez o desejo do nosso coração. Não é a questão do mais caro ou do mais barato, mas aquilo que nos agradava. Ele fez questão de nos abençoar, sabe? Então,
Hoje eu sou muito É. feliz. 6 anos, estamos há 6 anos casado, e são 6 anos assim que a gente passou por diversas fases, onde a gente só vem evoluindo. Cada fase que a gente tem passado no nosso casamento tem amadurecido muito, tanto eu quanto ela. Tá, então a gente pode, para resumir, vocês estão falando hoje, hein? Misericórdia. Falante. Fidelidade é força, não é fraqueza, né? Sim, com certeza. Então, para você que tá nesse tempo, existe um outro lado que se orgulha por você. Então não deixe que o mundo te corrompa, tá bom? Isso é um motivo de orgulho. Eu falo como um homem que não teve esse privilégio, fui muito bagunceiro. Não, não mulherengo. Eu digo em relação a viver no mundo. Não é nesse âmbito. Mulherengo, não. Mas não vim da igreja. E eu admiro muito, sabe? Quem morre por uma causa. A causa é a Bíblia, né? No caso. Então, você que tá vivendo isso, esse tempo aí, tem gente que te admira. Então, continue firme, tá bom? Vamos seguir, turma. Temos aí um pouco mais de 10 minutos. Tinha mais algumas perguntas aqui, mas eu quero entrar com uma pesquisa ali no mérito. Quero só perguntar algo para vocês, que seja rápido, tá? Vocês conseguem responder rápido? Vou tentar. Vamos tentar. Meu Deus do Sou céu, eu prolixo. pergunto, os caras vão, não sei o quê, não sei... Tá bom, vamos lá, vamos fazer vamos ser rápido. Hoje se nós estamos liderando algo, nós estamos liderando como homens quebrantados ou tentando compensar algum passado vergonhoso, tendo uma auto performance hoje. Se tá compensando é porque não se perdoou. Entra no que o Enio falou. É isso mesmo. Resumindo, assim, até para não ser, você queria rápido, né? Rápido? Se a gente não se perdoar, a gente vai sempre fazer algo para compensar aquele buraco que ficou. Então, se você está servindo pelo motivo errado, se você está liderando pelo motivo errado, cara, só existe um motivo para a gente fazer as coisas: é fazer com excelência para Deus. Se a gente Pra fizer Deus. diferente, E tá errado. corro o risco de falar que aquele que faz para si próprio uma hora cai, Exatamente. né? Porque você Não está é. levantando um altar em seu nome. Eu perguntei uma vez para um rapaz que ele queria ser líder. Eu perguntei, mas se você quer ser líder para cuidar de pessoas, ou você quer ser líder para se promover como líder? Exatamente. Não, quer cuidar de pessoas. Eu falei, então tá bom. Então vamos lá. Então eu vou te promover como líder. Aí eu dei uma cartilha. Isso aqui é uma tarefa de um líder, tá? Todo dia vai sentar com a pessoa, fazer isso, isso, isso. Aí depois você vai perguntar isso. Aí deu uma hora dessa reunião. Você senta de novo com essa pessoa e pergunta como que foi, o feedback da ação que você mandou ela fazer. Ele tá louco? Vou viver pra pessoa. Falei, bem-vindo. Aquele que quer ser líder, tem que ser servo. O padrão bíblico, né? Padrão O bíblico. maior é o que serve. O Não maior tem é o que jeito. serve. Então, mais uma lição para essa noite para o homem moderno é que nós não temos que fazer nada para compensar e muito menos fazer alguma coisa para nos promover. Porque senão a queda ela é certeira, Iminente. né? Vamos lá. Gente, que papo gostoso. Queria ficar mais uma hora aqui. Mas vamos cuidar desses homens. Vamos cuidar desses homens. Parte 2. Faz Parte parte 2. Tem uma frase do livro, a gente tem que ser rápido mesmo. Tem uma frase do livro que fala: Você foi criado para liderar com coragem e servir com humildade. E tem uma outra frase que fala que uma aula mesmo que fala sobre seja firme, mas afetuoso. Enérgico. Enérgico, mas afetuoso. O homem está confundindo muito ser enérgico com ser autoritário, com ser. Não, é isso e ponto. A submissão de uma mulher com um homem, submissão embaixo da mesma missão. Então, para você que quer se impor, não é assim que funciona. Sim. Né? Devemos ser enérgico, mas afetuoso, liderar com coragem e servir com humildade. Vamos falar rapidamente para esse homem que só se impõe achando que ele é líder, porque ele é o cabeça, usa até a Bíblia como muleta. Não, sou o cabeça. Não. Você tem que estar na mesma missão que a sua esposa. E a sua missão é estar debaixo da cabeça de Cristo, debaixo de Cristo. Então, tenho a certeza absoluta que vocês já passaram, talvez por um momento, não sei te dizer você, mas eu e o Eno, a gente já foi homem que tentou se impor alguma vez e nós mudamos esse conceito. Tô certo? Então, mais uma vez é o parâmetro, né? O parâmetro do mundo qual que é? O homem ele é um homem, falando no caso da masculinidade, o homem é o cara que é o mais forte, né? O jovem, né? Ele é o mais forte, ele é o mais rico, o que aparentemente é
é mais bonito, né? E aí é o cara que é capaz de agredir, que é o cara que é capaz de, que aí você vai até para rede social, é o cara que ele tem aparentemente capaz de ser proteção e provisão. E até dentro da igreja às vezes é pregado isso. Só que qual que é a provisão bíblica? É a provisão espiritual. Então, o primeiro papel, o homem proteger a mulher e prover espiritualmente. Esse é o primeiro passo. Porque ele ser capaz de proteger e prover fisicamente, o feminismo ele consegue resolver isso criando políticas que dá para a mulher o poder. Então, se a mulher ganha mais que o homem financeiramente, ele perde o sacerdócio do lar dele, entende? Então, Vai o além. padrão está equivocado. Então, a escolha da mulher por um homem tem que ser por um homem de Deus, Homem de Deus. certo? E não visualmente, não o cara que ora dentro da igreja, entendeu? Fato. E o do homem ser capaz de escolher uma mulher que vai estar debaixo da missão, da missão. Só que qual missão? A missão que ele sabe, que ele já entendeu, que a missão do homem é o quê? Ser honrado, prover uma família, criar uma família dentro dos parâmetros de Cristo. Então a É. missão do homem é morrer para a mulher. Faz um agrado pra gente. Fala que a missão do homem é o título desse podcast. Liderar, servir e lutar. A missão do homem é liderar, servir e lutar. Essa é a missão do homem segundo a Bíblia. Falei de Mateus, e olha como é fato. Tá aqui anotado, que eu ia mencionar. Mateus 20, do 26 a 28, fala pra gente. Mas entre vocês será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido e você acha que você é o homem, está abalando as estruturas e quer se impor. Então, pera lá. Exatamente. Vamos, Dá esse uma tipo de homem, vamos segurada. dar uma segurada, baixa a bola, porque a mulher é o nosso radar. Sabe aquela vez que você errou, que você não quis ouvir a mulher, que ela te orientou? A mulher é o nosso radar, então vamos baixar a bola, porque é, é um complemento, cara. Um homem com a costela quebrada não carrega uma caixa. Então, assim, então a gente tem que ser muito humilde de entender a nossa missão, né? Vamos pra. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Trouxe uma pesquisa Pesquisa. Vamos lá. muito triste, cara. Vamos discorrer sobre isso. Nós temos os últimos 5 minutos. Dados atualizados, o chat GPT que me trouxe essa pesquisa. Números de domicílios chefiados por mulheres, número de casas chefiados por mulheres com filhos e sem cônjuge. Quase 11 milhões de mulheres são donas de casa que sem marido. Quase 11 milhões de mulheres são donas de casa sem marido. Isso representa aproximadamente 17% dos lares brasileiros. 17% dos lares brasileiros são mulheres mães solos. Proporção de mulheres chefes de domicílio. 40,1% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Um aumento de 38% em relação a 2010. Essa pesquisa de 2022. Quase metade dos lares brasileiros são mulheres que estão chefiando. Proporção de mães solteiras. 55% das mães brasileiras são solteiras, viúvas ou divorciadas. É muita coisa. Situação econômica das mães solteiras. 44% das mães solteiras vivem com até R$ 1.212 por mês, que é o antigo salário mínimo. Desemprego entre as mães solteiras. 18% das mães solteiras estão desempregadas. Enquanto entre as casadas ou com um companheiro, apenas 8% estão desempregadas. Então aí a mãe que vive sozinha tem um aumento de 10% de desemprego. E isso aqui também é triste. Educação. A probabilidade de uma mãe sem filhos ter completado o ensino superior é 112% maior do que as mães que têm crianças pequenas. Cara, isso me fugiu palavras, cara. Cadê o homem? Onde estão os homens que entendem que eles geraram um filho e tiraram as mulheres de dentro de casa, da mãe e do pai, e agora saíram
qual que é o senso de responsabilidade, de empatia, de, sei lá, cara, de amor, de... Cara, onde foi parar esses homens? Enquanto casamento for uma opção, um teste, se Sim. não der certo, eu termino. Se eu vou ali, tá tudo bem. Enquanto o divórcio for uma opção em um casamento, o que vai ter de divórcio de homens imaturos não assumindo a responsabilidade é grande. E as consequências Cara, estão mas aí. 11 milhões de mulheres, elas estão chefiando sua casa. Metade das mulheres hoje, 55% são mães solas, solteiras, viúvas ou divorciadas. Então, assim, você pega um mundo, isso aqui é no Brasil, perdão. Você pega o Brasil, onde mais da metade das mulheres estão vivendo, estão criando a sua vida sem um homem, cara. Eu acho que a gente existe e até engrossa essa estatística aí. Bem, você começa socialmente incorreto, né? Acho que a sociedade ela coloca você num ponto de não te dar a instrução adequada para que você entre no matrimônio, e isso vai ser cada vez mais normal, porque à medida que a igreja se recolhe, se retrai, é, e você tem um mundo ditando a regra, né? Então o nosso padrão de moralidade, ele não pode ser a lei do mundo, ele tem que ser sempre a Bíblia. Então, cara, hoje em dia o divórcio ele é legal, Ô, né? Enio, perdão de cortar. Bem o que você falou agora. Eu posso dizer que grande responsabilidade desses números é o homem se distanciando da Bíblia? Sim, é o homem se distanciando de Deus. Porque, assim, à medida que você sabe o motivo certo que você deve olhar uma mulher, e eu te falo que o meu erro, eu me casei totalmente fora do princípio bíblico. Eu me casei com a namorada porque nós já tínhamos uma vida sexual ativa e o mais natural era que a gente se casasse. E aí você quer que um relacionamento que começou errado ele dure para sempre? E aí você vai, qual que é o princípio desse casal para ele se manter casado? E aí você vai ter de tudo. Eu posso falar da minha experiência, mas aí você vai ter o cara que casa, Filho. conheceu, tem relação, vai ter um filho e não necessariamente é obrigado a casar, porque às vezes é até melhor, e aí humanamente falando, até melhor que não se case, porque vai casar só por conta do filho, automaticamente vai gerar espancamento, briga, confusão. Então você tem uma mulher que não foi criada num ambiente para aceitar o sacerdócio do homem, para respeitar o marido, mulheres que não tiveram exemplos de homem dentro de casa, não respeitavam o próprio pai, elas vão respeitar o marido? Não vão. E o homem que não foi criado num Santo parâmetro paterno. cristão para olhar para a mulher, como a mãe dos filhos dele. Então ele está namorando não com uma mulher que vai ser a mãe dos filhos dele, mas com a mulher que é objeto de desejo dele. Então o homem tem que... Eu vou fazer melhor. Eu tô pensando, vamos fazer a parte 2 sobre essa pesquisa? Bora. Vamos, Só bora. complementando essa parte do Enio, tipo, hoje tem muitos homens que não querem casar. Muitos homens que não querem casar porque vieram de um relacionamento onde não tinha figura paterna, não tem referência. Aí, pela falta de referência, o cara não quer um casamento. E hoje em dia, se as pessoas soubessem a responsabilidade, o homem soubesse o papel dele no casamento e a mulher o papel dela no casamento, teríamos mais cuidado realmente Com para nos certeza. relacionarmos. Ah, mas, cara, é, é o nosso instinto ser homem. Então esse cara que não quer casar é um frouxo. Não corta isso. De verdade, a gente tem que ser homem, cara. O mundo mal tá se levantando e quem tem que estar na linha de frente pra combater é o homem. Exato. Meus amigos, chegamos ao final. O Ismael ali já me olhou com cara feia. Vamos deixar aqui uma reflexão. Você não está aqui apenas para passar pela vida, mas para deixar um legado. Eu entendo que o homem, ele é. Eu digo todos. O ser humano, ele é visto pelo que ele deixou, não pelo que ele tem. Claro. Qual legado vocês estão deixando de maneira reta? Fala pra eles. Bom, eu acho que o legado que eu quero deixar, a gente acaba pensando muito amplo, mas é uma boa referência para os meus Uma filhos. boa referência.
ou ser reconhecido pela minha esposa como um bom marido, que é só ela que pode me aprovar se eu sou um bom marido ou não, pela minha mãe como um bom filho. O melhor legado, o maior legado que eu posso deixar é para as pessoas que estão próximas a mim. Às vezes a gente quer alcançar tão longe, mas perde os de dentro. Então, o meu legado é eu conseguir ser um bom esposo, ser um bom pai, um bom filho. Esse é o legado que eu quero deixar para aqueles que estão perto, um bom amigo, aqueles que estão ao meu redor. Boa, e você, né? Eu penso assim, principalmente pelos meus filhos, né? Eu tenho filhos e até a autorresponsabilidade é sobre isso, né? Todas as minhas decisões, embora eu seja um homem divorciado, eu Reflete. continuo sendo pai. Eu divorciei da mãe deles, mas eu exerço a paternidade definitivamente, assim, sou totalmente responsável com isso. E eles hoje me veem muito melhor do que eles me viam quando eu estava dentro de casa. Então hoje eu consigo exercer a paternidade porque hoje eu entendo a maneira correta de fazer. Não é só amar o filho, amar também é dizer não, amar também. Então, o que eu quero deixar para todos que me conhecem é que é, a mudança pode vir através do amor que você adquire pelo Espírito Santo. Então, que as pessoas se lembrem do quanto que os meus filhos venham a falar. O meu pai talvez não deixou nada material, mas ele era apaixonado pelo Espírito Santo. Ah, isso é bíblico. Ensina seu filho no caminho Que deve. e ele jamais se É, desviará. exatamente. Meus amigos, obrigado por isso. Quero falar também o meu legado de vida. Nem pensei, mas eu tenho que falar agora. Eu quero, eu quero deixar também é que quero dar orgulho para aqueles que acreditaram em mim, aqueles que investiram em mim. Eu quero dar orgulho, quero ser o que minha esposa precisa. Inclusive, a gente estamos falando para homens, mas quem também mencionou sobre o tema é minha esposa. Então, assim, uma pessoa de muita visão. Então, eu quero ser o que ela precisa e quero. Vamos pontuar no céu, né? Pensa você, pensa em um placar. Placar A e placar B. Placar A é no céu, placar B é no inferno. Aonde que você quer pontuar? Então, essa é uma lição de casa que nós deixamos para você. Quero também deixar meus agradecimentos como homem ao meu filho, que me ensina todos os dias, menino de 11 anos, vai fazer 11 anos agora, em julho, ele me ensina todos os dias. E obrigado, família. Obrigado à minha mãe também, que não desistiu. Obrigado a vocês. E vai ter uma parte B sobre isso, porque faltou muito a gente falar. Sim. Mas nós queremos que você, homem, que queira se edificar, que queira mudar, que queira cuidar daquilo que Deus te entregou, nos acompanhe, porque nós estamos aqui para ajudá-lo. Obrigado por isso. Até a próxima. Deus procura homens disponíveis, não os homens prontos. Obrigado e até mais.